Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante, a de como Sigmund Freud virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre sofrimento emocional. E tudo isso começou quando ele foi investigar uma condição super misteriosa que deixou os médicos sem resposta por séculos. Vamos nessa? Então, para a gente começar a entender essa revolução toda, a primeira pergunta é, afinal, o que era essa tal de histeria? Por que que isso era um quebra-cabeça gigantesco para a medicina daquele tempo? Olha, os sintomas eram uma coisa de louco e bem dramáticos. Pensa só, crises de choro que vinham do nada, desmaios, dores que a pessoa sentia, mas não tinha nenhuma lesão, nenhum machucado, tinha até paralisia súbita. Era um quadro que, assim, desafiava completamente a lógica da medicina da época. Ninguém sabia explicar. E antes do Freud entrar em cena, a explicação que se dava para a histeria era, bem, para ser sincero, era bem limitada e até injusta. Não era vista como um sofrimento de verdade, sabe? Era tratada como um problema do corpo, sim, mas também da moral. E aqui está o ponto central da coisa. A histeria era vista como uma doença de mulher, quase que só delas. A crença era de que era uma falha, algo de errado com o corpo feminino. Uma visão, né, cheia de preconceito. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, você tinha a visão antiga, que dizia que era um problema do corpo, biológico, e até moral. Basicamente, a culpa era da paciente. Aí chega o Freud e muda tudo. Ele diz, não, peraí, esse é um problema psicológico, é um conflito que está acontecendo lá dentro da pessoa. A ideia passou a ser entender e não mais julgar. E foi exatamente aí que a chave virou. O Freud resolveu procurar as respostas num lugar que a medicina da época simplesmente ignorava. Ele olhou para a mente humana. E o que ele sacou foi genial. Esses sintomas, a paralisia, a dor, nada disso era aleatório. Era como se o corpo estivesse falando. Era uma linguagem, sabe? Eram manifestações físicas de conflitos e sentimentos que estavam guardados lá no fundo da mente. Como se fossem ecos de uma história que ninguém conhecia. Essa foi a grande revolução. A ideia de que o sofrimento da mente, as emoções que a gente esconde até de nós mesmos, podiam de alguma forma aparecer no corpo. A causa não era física, não estava no útero, nos nervos, estava nas experiências, na história de vida da pessoa. Ok, mas como isso acontece na prática? Para explicar esse mecanismo, o Freud criou uma imagem muito poderosa, que a gente pode chamar aqui de teoria da caixa trancada. Vamos ver o passo a passo disso, é bem fácil de entender. Primeiro, imagina uma criança. Ela sente algo muito intenso, muito confuso e não sabe o que fazer com aquilo. Por medo, por vergonha, o que ela faz? Ela tranca esse sentimento bem fundo, numa caixinha. O tempo passa. Anos depois, já na vida adulta, essa caixa começa a tremer, a balançar. E toda aquela energia que estava presa ali começa a vazar. Mas vaza como? Na forma de ansiedade, de tristeza, de outros sintomas, e a pessoa não faz a menor ideia de onde aquilo está vindo. E o Freud deu um nome para esse processo todo: neurose. Para ele, a raiz de boa parte desses problemas emocionais estava justamente aí, em conflitos lá da infância que foram reprimidos, ou seja, trancados nessa caixa, escondidos da nossa própria consciência. E aqui tem um ponto que sempre gera confusão e é super importante esclarecer. Quando Freud usava a palavra sexualidade, ele não estava falando só de sexo ou de romance adulto, não. Para ele, o conceito era bem mais amplo. Era sobre a energia da vida, sabe? Os sentimentos, a curiosidade que toda criança tem sobre o próprio corpo, sobre o mundo, tudo isso. Certo, mas por que essa ideia toda mudou o jogo? Qual o tamanho do impacto disso? Foi simplesmente revolucionário porque abriu uma porta totalmente nova, um novo jeito de entender e principalmente de tratar o sofrimento das pessoas. O legado do Freud é gigante. Ele mostrou para todo mundo que as nossas experiências lá da infância, o que a gente sente e vive quando é pequeno, tem um peso enorme na nossa vida adulta. E ao dizer que o sofrimento emocional era algo real, algo válido, ele deu voz a muita gente que sofria em silêncio. E mais, ele basicamente abriu o caminho para a psicoterapia moderna, para tudo que a gente conhece hoje. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Essa análise toda do Freud sobre a histeria nos mostra uma coisa: o passado não some, ele continua agindo. Então, fica a pergunta no ar: que histórias, que sentimentos que talvez estejam guardados em caixas trancadas por aí, podem estar bem quietinhos, moldando a nossa vida até hoje?